Se eu pedisse, Deus me desse, queria que Ele fizesse o que então vou pedir. Queria ser violeiro pra cantar no mundo inteiro, exaltando meu Brasil. Cantaria com certeza, especialmente as belezas do meu querido sertão. Às 20 horas, no Circo Popular, João Belarmino e a Gabriela, os Reis do Riso. João Belarmino e a Gabriela, compareça, traga toda a sua família. João Belarmino e a Gabriela, os Reis do Riso, a dupla caipira mais famosa do Brasil. Venha, traga toda a sua família. Ingressos a preços populares. Hoje, às 20 horas, no Circo Popular. João Belarmino e a Gabriela. Compareçam e venham conhecer as mocinhas da cidade. João Belarmino e a Gabriela. E chegando lá no espaço, da bandeja em cada braço, com meu cruzeiro do sul. O ano 1920, 4 de novembro. Nesse dia, num galho seco, pousou um passarinho e cantou. Cantou para anunciar o nascer daquele que veio para ser um dos maiores cantadores. Foi ali para as bandas do Rio Branco, pertinho da capital, bem ali na Santaria, para precisar o local. E não muito longe dali, lá embaixo no pé da serra, por onde se espalham as terras da pequena Porto de Cima. 3 anos depois, a cena se repetia. E num galho molhado, ainda de orvalho, de um passarinho se ouvia o cantar que anunciava que a 28 de julho nascia uma menina faceira, de brincadeira brejeira, e que o povo aplaudiria. Quis Deus que um e outro se achasse e que da paixão se casasse para 4 filhos criar. Mas Deus tirou um prendez, talvez, para não se esquecer como fez a fórmula de alegrar. E agora é o nosso destino lembrar Gabriela e Belarmino, mas sem querer imitar. Pois pulsa dentro da gente uma emoção diferente, como um pedido dolente que eu não consigo explicar. Talvez a necessidade do povo em dar risada de novo com a arte dele e dela. Mas como substituir quem era mestre em fazer rir, tornando a vida mais bela? Pois Deus, quando fez os dois e nos deixou para depois, ficou bem claro o destino. Que ele criou uma só Gabriela e também um só Belarmino. Obrigado. Gabriela. Oi, meu nego. Você se lembra do tempo
em que nós se namorava. Eita, tempo bom esse que não volta mais, né? Não volta mais, minha nega. Que saudade daquele tempo. Você se Gabriela. lembra? Eu me lembro em té, Gabriela, Do quê? Do quê? do primeiro beijo que eu te dei. Ai, que coisa mais boa. Lembra? Aquele foi um beijão reforçado. Eita, beijão desentupipi aquele. Eu tenho até hoje Ah, o gostinho até hoje eu tenho. gostinho do beijo? Não, de cebola. Ora, vá plantar batata, Belarmino. Mas vamos cantar uma moda do tempo em que nós se namorava? Agora eu gosto. Quando eu namorei a Gabriela, ela me gostava e eu gostava dela. Quando eu se casei com o Belarmino, nunca pensei que fosse triste meu destino. Quando eu namorei a Gabriela, ela me gostava e eu gostava dela. Quando eu se casei com o Belarmino, nunca pensei que fosse triste meu destino. Quando nós se namorava, nós se encostava, nós se beliscava, nós queria se beijar, mas a véia tava perto e não tava. A Gabriela era bonita, usava no cabelo uma fita. A sua boca era perfeita e ela não sofria de maleita. Mas depois que nós casemos, veja como a coisa muda. A Gabriela ficou banguela, ficou gorduchona e gadeiuda. O Belarmino era bonito, era mesmo uma gracinha. Pois eu falo a verdade, naquele tempo nem sarna ele não tinha. Mas depois que nós casemos, vejam como a coisa muda. Ficou careca, ficou velho, ficou feio, ficou birrento, parece um Judas. Quando eu namorei a Gabriela, ela me gostava e eu gostava dela. Quando eu se casei com o Belarmino, nunca pensei que fosse triste meu destino. Quando eu namorei a Gabriela, ela me gostava e eu gostava dela. Quando eu se casei com o Belarmino, nunca pensei que fosse triste meu destino. Eu sou a Quitéria, a irmã do meu Belarmino, que fazia dupla com ele. E nós fazíamos sempre arte, para cá, para lá, sempre coisa de circo. Nós começamos em cerquinho de criança, e assim de gente. Eu comecei desde pequena, 12 anos, eu ia fazer o teatro. Fazia ensaio em casa, meu irmão que compôs os dramas. Desde pequenininho, os vizinhanças chamavam ele, vinha canta aqui, ele cantava, fazia assim, a camisa dele toda rasgada, de tanto ele fazia assim, que você estivesse tocando cavaquinho. Até que ele ganhou um cavaquinho, aprendeu, depois foi para o violão, né? Desde pequeno ele já era reconhecido pelo talento que ele tinha, artístico, né? E pela criatividade. Criança ainda, ele montou um próprio teatro dele nos fundos da casa do meu avô para poder se apresentar. Ele era um pouquinho mais velho que a tia Pasqualina e ele criou a Nhá Quitéria. Ele criou o personagem Nhô Belarmino. Ele, depois de casado, ele inventou a Nhá Gabriela. E ele era um compositor que estava sempre inventando, ele estava sempre criando. Essa criatividade explodia dentro dele. Nós trabalhamos para cá e para lá, em circo e tudo. Daí eu arranjei um noivo. E daí ele já não gostou muito. Mas agora você... Não, mas vamos continuar trabalhando. E o meu noivo trabalhava junto. Depois que eu casei, ele aborreceu e ele casou também. Daí ele depois
a mulher dele, que era mulher, já tinha casado, ia assistir. E ela também, depois nós saíamos fazer teatro com eles aí, fazia esquete com ela, essas cortinas cômicas que eu não me lembro de mais nada. Nós fazia, e ela fazia comigo também, né? A Gabriela. Ela ficou desembaraçada, maravilhosa. Ele passou para trás longe. Ele, com 4, 5, 6 anos, ele já tomava consciência dessa música latente, dessa coisa que estava ali pulsando, né? Tanto é que as histórias que já são conhecidas a esse respeito aí, das saídas dele nessa idade, com um grupo de seresteiro, né? Todos muito mais velhos do que ele, né? Já demonstrava essa aptidão dele, né? E com 15, 16 anos ele já era profissional na área. Linda Serrana é a primeira canção que o Belarmino compôs aos 16 anos de idade e também a primeira canção a ser gravada por ele em disco. Meu coração tá magoado há mais de uma semana pelos modos delicados de uma linda serrana. Nosso destino é marcado, o meu pensar não engana. Morena, eu logo te levo morar na minha choupana. Me conte teu nomezinho pra mim te fazer homenagem. Eu quero teu retratinho pra adorar a tua imagem. Eu moro na Caninana, pra lá do gado selvagem. Por você, linda serrana, atraso a minha viagem. Me falar ao teu respeito, o meu peito não se cansa. Tô notando no teu jeito que vai me dar uma esperança. Você é meu amor perfeito, da minha grande confiança. Eu vou me embora, mas levo você na minha lembrança. Ó minha linda serrana, teu olhar tem me judiado. Se a sorte não for tirana, hei de ser teu namorado. Há mundo na minha ruana, venho te fazer agrado. Se você me desengana, sei que morro apaixonado. Amanhã eu vou me embora, cedinho de madrugada. Mais ou menos às 4 horas, faço a minha retirada. Morena me deu adeus, de mãozinha apertada. Adeus, moreninha, eu volto. Minha bela namorada. O Belarmino fez aquele sucesso estrondoso com as mocinhas da cidade. E aí ficou bem com as mocinhas da cidade, mas ficou um pouquinho queimado com as mocinhas do interior, né? Mas ele, como de bobo, ele só tinha aquele jeito de andar, tratou logo de fazer uma que chamava As Mocinhas do Sertão.
gosto muito das mocinhas da cidade, mas também gosto das mocinhas do sertão. Hoje o meu peito vive nesta ansiedade, não sei pra quem vou entregar meu coração. Eu gosto muito das mocinhas da cidade, mas também gosto das mocinhas do sertão. Hoje o meu peito vive nesta ansiedade, não sei pra quem vou entregar meu coração. As mocinhas da cidade são bonitas e dançam bem, mas as mocinhas da minha aldeia, elas não são feias e sabem dançar também. Mas as mocinhas da minha aldeia, elas não são feias e sabem dançar também. Bate, 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 bate coração, bate, bate, bate com indecisão. Bate, 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 bate coração, pelas mocinhas da cidade do sertão. E vivo Belarmino e Gabriela. Belarmino e Gabriela se conheceram numa sala de ensaio, nos estúdios lá da PRB2, a Rádio Clube Paranaense. Isso por volta de 1937. A mãe conta que ela tinha uma amiga que ia participar de um programa de calouros, e o Belarmino e o Chiquinho Montalto, que era o então companheiro de dupla dele, participavam do regional da B2 para acompanhar os calouros. E ela foi junto com essa amiga e mais umas 2 ou 3 amiguinhas, que elas trabalhavam numa fábrica de acolchoados aqui no Horta 15. E conheceram o Belarmino, conheceram o Chiquinho Montalto, cantaram algumas músicas também, e ficou por isso mesmo. Dali uns dias o Belarmino sabia do endereço dela, já foi lá para o lado do Cine Morgenal, onde hoje é a Rua Schiller, e morava a Dona Júlia com a mãe dela. E o Belarmino já começou a amassar barro ali da Rua Schiller, no bairro do Cristo Rei, namorando a Gabriela no portão da casa. E a dupla Belarmino e Gabriela nasceu também por acaso, num show que ele foi fazer com a trupe dele, no bairro do Santa Cândida, no salão paroquial. E deu uma chuva muito grande e levou a ponte que dava passagem do Macaxeri para o Santa Cândida. E ela tinha ido antes da chuva com uma tia, levando um farnel que seria o almoço dele e a janta delas, para o show anunciado para a noite, Belarmino e sua equipe, sua trupe. Como a chuva levou a ponte que dava acesso ao Santa Cândida, a trupe não chegou. E a casa estava lotando. Deram a notícia para ele que a trupe não ia chegar porque tinha ficado do lado de cá de Curitiba. E ele quis devolver os ingressos. E eles resolveram, a tia e a Dona Júlia, resolveram não devolver os ingressos porque já tinham gasto, inclusive, parte dos ingressos antecipadamente vendidos. Vamos fazer o show. Mas como vamos fazer o show? Não, eu conheço aquela piadinha, eu canto Cavalo Zaino, que era de autoria de Raul Torres e Florencio, uma coisa assim. E como era uma música bastante conhecida, que ela sabia que ele cantava, acabaram fazendo o show, deu certo, repetiram o mesmo show em outras praças, deu certo, ele aprimorou a dupla Belarmino e Gabriela, batizou a Dona Júlia de Nhá Gabriela, dispensou os artistas da trupe, ficou só com a Gabriela e o dinheiro vinha para uma casa só. Deu certo, por quase 50 anos. O lavrador trabalha
sempre sem parar. O lavrador trabalha, sempre sem parar. O lavrador trabalha, sempre sem parar. O lavrador trabalha, sempre sem parar. Corta a cana, tira o leite, leva o gado pra pastar. Chuva, vento, faça sol, ele tem que trabalhar. Corta a cana, tira o leite, leva o gado pra pastar. Chuva, vento, faça sol, ele tem que trabalhar. De manhã muito cedinho, antes do galo cantar, pega no cabo da enxada e vai pra roça capinar. E vai capinar, e vai capinar. O lavrador trabalha, sempre sem parar. 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 Meu nome é José Coelho Filho, mais conhecido pela alcunha de Zé Pequeno, o nome que me deram na radiofonia paranaense. E aqui estou, entre outras coisas que eu fiz na minha vida, muitas eu fiz, sendo filmado para contar história, pedaços da vida que eu tive junto com o casal, a dupla mais querida e mais famosa aqui do Paraná, Nhô Belarmino e Nhá Gabriela. Eu trabalhei muitos anos com eles, 25 anos. Fizemos shows em todas as partes por aqui no Paraná. Inclusive nós trabalhávamos na Rádio Guaracá, ZYM5. Eu fazia parte do regional e às quintas-feiras e domingo tinha programa com Belarmino e Gabriela. Aliás, o Belarmino e Gabriela, quando anunciaram, eu já pertencia à rádio. E eles foram anunciar o dia inteiro lá, Belarmino e Gabriela, hoje, às 20 horas, aqui na Rádio Guaracá. Venham assistir, porque é uma dupla de peso aqui da nossa radiofonia paranaense. E nesse dia, por incrível que pareça, veio 9 pessoas no auditório da Rádio Guaracá, que tinha lugar para perto de 500 pessoas. Na quinta-feira próxima, não quero, a gente que estava lá viu, eu com esses olhos, a terra vai comer. Encheu o auditório, que foi superlotação. E dali até o fim da vida deles, cada vez que se apresentava a dupla Nhô Belarmino e Nhá Gabriela, o auditório sempre lotava e lotava mesmo. Eles não faziam caipirice, eles eram caipiras autênticos, né? Eles não imitavam caipira. Eles faziam aquele trabalho deles com a alma. As empresas que patrocinavam os programas de Nhô Belarmino e Gabriela eram conhecidos o mesmo tanto que a dupla. Boa noite das casas Louruço, nosso boa noite também. Muitas felicidades e os anjos que digam amém. Isso era a entrada, normalmente, dos programas da dupla Nhô Belarmino e Nhá Gabriela, de saudosa memória. Isso era um espetáculo, né? Auditório superlotado sempre, né? Eles sempre foram a atração principal dos programas de auditório da Rádio Guairacá, da antiga Rádio Guairacá. E nós participávamos da programação sempre, eu fazia os comerciais do programa. O patrocínio em geral do programa, desse programa que eu falei, era o Feira da Alegria, que era o carro-chefe da rádio, de programa de auditório, né, domingos à noite. O patrocínio era de Sabão Amazonas e Cera Canário. O Audições Casa Louruço era 30 minutos, era de 9h30 a 10 horas. E o auditório da rádio era interessante, que eles vinham hoje, participavam do programa que estava acontecendo naquele domingo, na quinta-feira, e já comprava antecipadamente o ingresso para a próxima semana. E era normal, você via o aglomerado, o trânsito fechava na frente da rádio, na Rua Barão do Rio Branco,
interrompia o trânsito na frente da Guaracá. E principalmente quando tinha programa também na PRB2, que eram vizinhos, né? E quando coincidia de ter programas no mesmo dia, a Barão do Rio Branco fechava. Vamos imaginar 53, 54, 55. Muitos artistas vinham se apresentar em Curitiba. Então vinha Emilinha Borba, que era um grande nome, vinha Marlene, que era outro grande nome, vinha Ângela Maria. Só que, quando as pessoas vinham comprar o ingresso, eu comecei a observar que sempre tinha uma pergunta, formulada de uma maneira ou de outra, mas a essência era sempre a mesma. Mas o Bellarmino e a Gabriela, eles vêm? Quer dizer, por maior que fosse o medalhão que ia se apresentar naquele show, naquele espetáculo, daquele sábado, domingo, o povo compareceria desde que o Bellarmino e a Gabriela estivessem juntos. Quer dizer, eles indiretamente dessem o aval para o espetáculo. O tio Zé Pequeno aqui sempre dava uma canja, porque ele tocava, quando ele tocava a sanfoninha de 8 baixos, é semitonada. Para quem vai aprender, é semitonada. Cada botão tem 2 tons. Então, puxa é um tom. Empurra, alforjes, fecha, é outro tom. É o acordeão mais difícil para se tocar. E essa era a gaita que o Bellarmino tinha. Essa é a gaitinha de 8 baixos, que meu pai tocava, gravou diversos discos e foi considerado o maior tocador de gaitinha de 8 baixos aqui da nossa terra. Ele me ensinou umas coisinhas que eu não esqueci até hoje. Uma delas é essa aqui. Que a Gabriela sempre fica se gabando de que conhece muito lugar, de que é uma mulher viajada, que não sei. Eu, olhando para você assim, Gabriela, honestamente, a gente não tem essa impressão. Bellarmino, eu vou te dizer uma coisa. Você pare de me provocar, porque eu sou braba. Eu sou muito brava. Você fica dizendo que eu fico me gavando. Eu não fico me gavando. Eu conheço mesmo. Minha nega. Aliás, quando nós estávamos vindo para cá, você estava falando essa história aí que você conhece, que você foi para não sei onde, mas eu duvido. Mas olha, eu trabalhei na casa de uma mulher e aonde ela ia, eu ia junto. E olha, nós viajamos o Brasil inteiro. Mas eu vou fazer o seguinte,
O que você vai fazer? Gabriela, eu vou fazer uma aposta com você, então. Você é meio ruim de fazer aposta. Ontem você pegou meu dinheiro. Não me devolveu. Não, é o seguinte. Muito sabido, Belarmino. Se você conhece os lugares, você diz o nome do lugar que você passou. Se eu também tive nesse mesmo lugar, eu digo esse nome de trás para frente para provar para você que eu tive lá. Deixa eu ver se eu entendi, que eu sou meio lerdinho. Eu digo o nome do lugar onde eu estive, e se você também esteve, você diz esse mesmo nome de trás para frente. É isso mesmo. Tá entendido? Mas olha, então vamos fazer isso cantando? Vamos? Vamos. Então vamos. Vai, vai, vai. Você foi, eu também fui. Na cidade que você passou, eu também já passei. Passei em Botucatu. Eu passei em isso, rapaz? Você mesmo? Você passou na Botuca? A Lucy tá ali, ó. Lucy daí, minha nega? Que vergonha da Lucy, meu. Ora, a gente cantando aqui, você vem embaixo, pelado, hein? Você não entendeu isso? Eu entendi bem, sim. Você disse que me passou na Botuca. Não, senhor. Não, minha nega, nada. Você é a coisa mais atrapalhada que eu já vi, mesmo. Minha nega, o que foi que nós tínhamos combinado? Foi isso? Claro que foi. Não, senhor. Você não passou em Botucatu? Em Botucatu eu passei. Não. De lá pra cá. Vai mais pra frente. Eu passei em Sorocaba. Eu passei em Cabo no Soro. Passei em Tatuapé. Eu passei em Petatuba. Eu passei em Conceição, no Mato Dentro. Eu passei por dentro do mato, na Conceição. Cuidado, rapaz. Você foi, eu também fui. Na cidade que você passou, eu também já passei. Eu passei em Campo Largo. Campo Largo, capital da Porção. Pertinho de Curitiba. Eu passei em Largo do Campo. Eu passei em Vacaria. Eu passei areia nas facas. Eu passei em São Nicola. Eu passei cola no Nico. Eu passei em Caracatinga. Caracatinga de Minas Gerais. Minas Gerais. Isso. Uma cidade bonita, né? Bonita, cheirosa. Cheirosa. Eu passei tinga na careca. Ai, ai, ai. Você foi e eu também fui. Na cidade que você passou, eu também já passei. Eu passei em Antolina. Conhece? Essa todo mundo conhece. Eu passei ali na montanha. Isso é fácil. E eu passei em Rolândia, norte do Paraná. Eu passei na Irlanda no Roubo. Passei em Volta Redonda. Eu passei Eu passei em Cara Velha. Eu passei na Cara Velha. Você conhece Cara Velha? Cara Velha, Cara Velha. Cara Velha. Não lembra? Ah, pela
Belarmino. Mas como é que você não vai lembrar do lugar onde você esteve, Belarmino? Mas é que às vezes a gente passa por mim. Ah, não me venha com esse papo, Belarmino. Não me venha com esse papo. Puxa, minha nega, eu não lembro. Eu vou refrescar tua memória, então. Vamos lá. Pode enfrentar. Eu passei em Palmeirinha. Palmeirinha é uma reserva indígena aqui do Paraná. Não conhece também? Não lembra? Não, então eu vou mais pra frente. Eu passei em Saquarema. E ele ainda diz que conhece, eu vou te dar a última chance, hein? Se você não souber, eu ganhei a aposta. Vocês são testemunhas. Esse último aí. Eu vou dar a última chance que uma esposa daria para o marido. Essa última. A última. Como é que foi essa última? A última eu vou dizer pra você agora. Essa não. A última. Se ele não acertar, vocês podem bater palma que eu vou acertar. Mas você tem que fazer o seguinte. Tem que fazer o quê? Você tem que parar de andar nesses lugares tenebrosos. Mas eu sou uma mulher viajada. É a última chance agora. Não enrola, Belarmino. Mas então você capricha agora. Caprichar. Eu passei em Curralinho, Goiás. Como é, Belarmino? Esse lugar eu não conheço também. Ah, ganhei a aposta! Vamos dizer, vai para Londrina. Normalmente, 6 horas de viagem, 5 horas de viagem. Naquele tempo, demorava mais, por causa da estrada, desvio e tal. Quando estavam construindo a rodovia do Café, pegava muito desvio. Mas eles saíam 3, 4 dias antes e iam ensaiando na estrada. Eles iam cantando as músicas e iam ensaiando as entradas, como eles diziam, que eram que iam conversar sobre o lado humorístico do show. Então eles ensaiavam e quase não conversavam no palco e não se olhavam. Ele usava o cotovelo. Ele dava um sinal, ela já sabia que estava a hora de perguntar tal coisa. Eu achava fantástico isso dele. Ele dizia, não, mas não diga já isso aí. Eu te perguntei tal coisa, não responda já. Você tem que esperar o público entender o que eu perguntei, assimilar o que eu falei, dá um tempo, quando eles respirarem, você diga o que dê a resposta. Aí é a hora da risada. Eles já estavam com o pulmão cheio, que daí vinha a risada para fora. Meu pai era, acho que acima de tudo, era um cara gozador. Acho que a grande marca dele devia ser essa, que não perdia oportunidade para tirar uma casquinha, fazer uma piada. Eu acho que a grande curtição dele era essa até. E a alegria dele, a satisfação do meu pai, era bonito de sentir isso. Ele tinha a satisfação de saber que o humorismo dele e a música dele fazia os outros felizes. Isso era a marca registrada do Belarmino. A Gabriela era uma mulher sensacional, muito divertida. Para ela não tinha tristeza, o que vinha era tudo bom. Não tinha assim uma expressão maior porque não quis. A palavra bem certa para ela era uma guerreira. Que ela podia estar com dor, porque ela tinha reumatismo, ela tomava os remédios, ela tomava uma injeção, ela estava, vamos dizer, caída. Falou em trabalhar, podia contar que dali 1 hora, 2 horas, ela estava pronta para um microfone e cantava, dançava, pulava, como se não tivesse nada. A mãe era uma pessoa interessante porque ela tinha que cumprir diversas funções, né? Ela tinha que ser dona de casa, ela tinha que ser mãe, ela tinha que ser a Inha Gabriela, tinha que trabalhar,
que o Belarmino também, sem a Gabriela, já não faturava, tinha que exigir a presença dela. Muitas vezes ele fez, né, só o Belarmino, ou muitas vezes comigo, com a própria Nha Quitéria, Tia Páscoa, mas o povo exigia a Nha Gabriela, completava Belarmino e Gabriela. Belarmino sozinho já não era atração, né? Ele como músico era excelente, não dependia da Gabriela, mas o forte da música era o dueto que eles faziam e o humorismo, que ele nunca deixou de lado, ele sempre valorizou muito o lado humorístico, né? E é o que o povo mais gostava, o lado humorístico da dupla. Qual é a surpresa que você tinha reservado? Eu fiz uma música pra você. Uma música? Uma música, fiz da minha cabeça. É mesmo? É, da minha cabeça. E como é que é essa música? Ah, dê um tom aí que eu vou mostrar. Numa festa de São Pedro, bonito. O Belarmino eu conheci. Quando eu olhei pra ele, tive vontade de rir. Ele estava tão bonito, com o seu violão na mão. Porém, quando ele cantava, era uma decepção. Eu pensei que ele fosse o melhor homem do mundo, mas agora é que eu tô vendo que ele é burro, é corcunda e é vagabundo. Nega, vou te dizer uma coisa, isso não é música que você faça. Ah, é sim. Porcaria como essa daí, qualquer um faz. Ah, então eu quero ver. Porque isso daí não passa. Isso daí eu faço aqui agora. Então eu quero ver. Uma festa de São Pedro, né, que você falou. Eu conheci a Gabriela numa festa de São Pedro. É a mesma? É a mesma, claro. É fácil. Quando eu olhei pra ela, juro até que tive medo. Mentira. Daquela cara amarela. Claro, eu tava com hepatite. Que me olhava sem parar. Eu tava paquerando. Daquela boca banguela. Mentiroso, só faltava 5 dentes. Que no fim eu tive que beijar. Beijou porque quis. Ela me trouxe um café. Meninas, simpatia. Com um gostinho de canela. Pra arranjar marido essa. Quando foi dali um pouquinho, eu já fiquei gostando dela. E dá certo. Eu não sei se fiquei louco, eu não sei o que eu senti. Amor. Eu só sei que dali a pouco fui dançar com abacaxi. Não sei se foi numa quarta, numa quinta ou numa sexta. Era um sábado. Eu só sei que dali a uns tempos eu me casei com essa flor. Ele tinha uma música de parceria com o Dadi, que é o pagode do Bate-Bate. Então é uma música interessante, um pagode muito bom na base da viola. Então tinha um verso que dizia: só não houve quem batesse nossa moda sertaneja. E eles estavam lá ensaiando e fazendo a música lá na sala.
E daqui a pouco a minha mãe gritou da cozinha lá, só não houve quem batesse Belarmino na cerveja. Bate o som dessa sanfona, da viola, do violão e até do sino. Só não houve quem batesse Gabriela e Belarmino. Bate um som no meu ouvido, bate no seu, no dele e no dela. Só não houve quem batesse Belarmino e Gabriela. Bate o martelo no prego, bate o estalo no ouvido, bate o homem na mulher, bate a mulher no marido, bate um valentão no outro, batendo ganha peleja. Só não houve quem batesse nossa moda sertaneja. Bate Araponga cantando, bate imitando o ferreiro, bate o pica-pau no pau, bate quase o dia inteiro, bate o machado na lenha, bate dura como seja. Só não houve quem batesse nossa moda sertaneja. Bate o pinguço no bar, bate dura embriaguez, bate também Dona Justa, bate a porta do xadrez, bate o vento no telhado, bate mesmo onde esteja. Só não houve quem batesse nossa moda sertaneja. Bate a saudade na gente, batendo o pinho consola, bate línguas fofoqueiras, bate o Pelé na bola, bate o ladrão a carteira, bate que o dono não veja. Só não houve quem batesse nossa moda sertaneja. Bate o coração da gente quando encontra um grande amor, bate a paixão de repente quando o beijo tem sabor, bate a hora no relógio, bate o sino na igreja. Só não houve quem batesse nossa moda sertaneja. Só não houve quem batesse nossa moda sertaneja. Obrigado. Ele tinha o hábito de terminar o programa dele na Rádio Guaracá e de repente ele inventava de ir a Tranqueira. Tranqueira aqui é um município, é um lugarejo aqui perto de Almirante Tamandaré. E nós íamos a pé pela estrada de ferro ou por alguma variante, algumas picadas para encurtar o caminho. E quando nós chegávamos em Tranqueira, onde ele tinha irmã que morava lá, mais ou menos clareando o dia. Aí ele falava com ela, se abraçava, aquela coisa que emocionante, viu? O encontro dos dois. Aí nós tomamos café e aí voltávamos de... Não me lembro se era de ônibus ou era de trem, que voltava para Curitiba. Isso ele fazia assim periodicamente, né? Uma distância de um mês, um pouco mais, mas sempre ele estava visitando essa irmã e sempre nós saía depois do show da Guaracá. Nós passava a noite inteira andando pela linha do trem, por aqueles desvios. Em uma ocasião, nós estávamos subindo um morro muito forte, numa picada. Quando chegamos em cima, nós vimos um clarão muito grande, né? Parecia uma pastilha, iluminada assim como essa luz fluorescente, todo iluminado. Era um disco muito grande.
E aí o primo dele que nos acompanhava e o irmão saíram correndo para trás, né? E eu e o Belarmino continuamos em cima e chamando eles que viessem, que aquilo não era nada. Era um círculo mais ou menos assim, uns 50 metros, redondo, pousado no chão. E de repente ele começou a se mexer, começou a ir, mas não fez um barulho que tinha, aquele tempo tinham feito uma roçada, e estava aquela galhada, e ele estava em cima da galhada. E aí o meu cunhado, né, disse, isso aí não é nada ali. E aquilo foi subindo e foi desaparecendo. Isso aí não é nada. Chamou o irmão e o primo e chegou a uma conclusão importante. Para mim, ele sabe o que é isso? É uma estrela que veio dormir aqui. Como só vimos o disco, não vimos janela, não vimos uma cúpula, não vimos nada, né? Só vimos aquele disco luminoso, ficou por uma estrela que veio dormir aqui. As primeiras gravações eles fizeram com o conjunto da RCA Victor, que era o Orlando Silveira, o grande Orlandinho Silveira, Altamiro Carrilho, Passarinho Prisioneiro, a introdução é do Altamiro Carrilho. O Passarinho é mais velho do que tudo, né? Das músicas do repertório dele, é a mais antiga, né? É uma música que ele resgatou já na infância dele. Aquela música me emocionava muito quando eu via aquela música. E nós, no fundo do quintal do nosso primo, do Aloysio, tinha um pessoal que fazia divisa que tinha, o cara tinha umas 10 gaiolas, acho, de passarinho. Nós fomos pulando, soltamos todos os passarinhos. Eu tive toda a minha infância na minha cidade natal de Antonina. E realmente com os meus 10 anos, mais ou menos, tal, e a moda lá era a gente fazer, cada um fazia os seus estilingue, as suas setas, para a gente caçar os passarinhos. E minha avó sempre me falava que, né, não era bom que a gente matasse os passarinhos, porque os passarinhos foram feitos por Deus e a gente não devia matar esses passarinhos. E eu lembro muito bem que era uma sala grande e tal, eu tinha uma cadeira de embalo, e eu ficava ali naquela cadeira de embalo ouvindo um rádio. E tocava a música lá de Enio Belarmino e a Gabriela, que se chamava Passarinho Prisioneiro. E na narrativa dessa música tinha o passarinho na gaiola e tinha a mãe do passarinho, ou seja, um passarinho que vinha cantar, né, perto do passarinho na gaiola, e tinha a figura do vagabundo, que era aquele cara que aprisionou o passarinho. E eu ficava muito triste, né? Eu ficava muito triste mesmo, porque quando a minha avó falava e eu ouvia aquela música, eu me colocava na figura do vagabundo, né? Então aquela tristeza, né? A música de Enio Belarmino e a Gabriela fez com que eu aprendesse a enxergar o passarinho com liberdade. E aí também demonstra aquela preocupação dele, aquela preocupação que hoje usa-se o termo ecológico, né? Ecologia, para retratar o que ele vivia. Num galho seco vi pousar um passarinho que aos seus filhinhos vem cantar uma canção. E um vagabundo que andava sempre em festa corre depressa, vem armar um alçapão. E o passarinho descuidado vem baixando para pegar aquele alpiste que é seu pão. Vem descendo tão alegre, tão contente, mas de repente solta um grito na prisão. E o vagabundo solta então uma gargalhada
apaixonada sem ter pena. E o pobre passarinho prisioneiro no seu puleiro nunca mais torna a cantar. Eu vou contar a história do Belarmino, que ele fala, mas ele não conta o que ele faz. Porque o Belarmino era muito pescador demais. Para pescar é só ele, mas os peixes que ele pegava não tinha tamanho, viu? Um dia o Belarmino saiu para ir pescar e nós resolvemos sondar ele. Aí eu com meu companheiro fomos sondar ele. Chegamos lá na beirada do rio, fazia uns 40 minutos que ele estava ali, estava dormindo. Dormindo, cavalo esticado, o anzol na água e a roelha estava afundada. E nós, no vinho, nós tínhamos caçado um tatu. Meu companheiro estava com um tatu. Aí eu disse, vamos enroscar esse tatu no anzol do Belarmino, vamos ver o que ele vai dizer. Aí entramos por dentro da água, bem quietinho lá, enrosquemos o tatu lá e saímos por volta e disse, ô Belarmino, disse, oi, você está pescando ou está dormindo? Não, eu estou pescando. Pô, mas olha, a rolha já afundou. Ô, mas é mesmo? Aí ele pegou e puxou. Puxou, veio aquele tatuzão assim. Mas que bom que vocês vieram aqui. Vocês vão ser meus testemunha. Esse aqui já é o terceiro que eu pego hoje aqui. Belarmino, eu soube que você é um grande caçador. Eu? E soube que você vai caçar. Eu sou caçador lobão. De cetra e tudo. Só não mato passarinho. Mas eu soube que você ia caçar tigre. Tigre? Eu fui no Mato Grosso com os amigos. Mato Grosso? Fui lá no Mato Grosso. Caçar tigre? Caçar tigre. Tem que ter muita coragem mesmo. E arma pesada pra caçar você tigre. Você estava armado? Bem até armado. Os dentes. Até os dentes. Até os dentes? E vocês foram bem de caçada? Graças a Deus, não encontramos nenhum. Ah, não encontramos. Beleza. Não encontraram, então foram bem. Muito melhor, né? claro. Caçador bom é assim mesmo, né? Tá eu soube que você é um grande inventor também. Inventor? Ah, eu sou inventeiro, mas inventeiro. Você inventou um remédio para matar sede, é verdade? Uma pílula. Vocês não vão acreditar, mas bem pequenininha, a pirulinha desse tamanho, mata a sede. Pois é, eu vi falar que você tem uma pílula tão pequenininha assim e mata a sede. Ah, não acredito. Uma pílula mata a sede. Mas como é que é? Você chupa ela, é uma pastilha, ou como é que é? Não, você põe a pirulinha na boca, pega uma jarra d'água desse tamanho, bem gelada, e toma para engolir a pílula. Ah, com uma jarra de água. Uma jarra bem geladinha. Daí mata a sede. Não tem sede que resista. Mata a sede mesmo, Mata... Mas você foi me visitar lá e me fez passar uma vergonha danada, que eu te falei, e não é mentira, que eu estava criando galinha. Ah, criação de galinha eu soube. Pois é. Mas eu fui para ver. Eu fui para ver. Eu fui para ver lá. E daí espalhou para todo mundo aí que eu sou papudo. Sou nada. Não, é que me falaram que você tinha uma grande criação de galinha. Aí eu falei com o conhecido, vamos ver a criação de galinha do Belarmino lá. Ele me falou que está perto de umas 5.000 cabeças. Perto de 5.000. 4.600, 700. Quase 5.000. Perto de 5.000. Mas quando eu cheguei lá, o que tinha? Tinha umas 4 ou 5 galinhas lá no fundo do teu terreiro lá, rapaz. Mas o meu vizinho que tem ali quase 5.000 galinhas, eu tô perto dele. Você está perto dele. Você está perto dele. Então é isso mesmo que eu falei. Eu só crio uma meia dúzia. Agora eu tô perto de quase 5.000 ali. O apelido dele na época era Desenterra Circo. Os circos se instalavam em lugar que não tinha futuro. A população muito fraca, não tinha também uma população suficiente para lotar o circo. Então os donos do circo iam pererecando, iam se endividava no açougue, endividava no armazém, endividava nos depósitos de material de construção, que eles sempre estavam precisando, e quando chegava uma época, eles nem tinham mais de onde tirar o dinheiro. Então a salvação deles era procurar o Belarmino. Aí tratava um show, aí meu cunhado ia com o carro dele, fazia propaganda em todo o bairro. Naquele dia não tinha lugar para mais ninguém. Lotava rápido. Então, com isso, os donos de circo
Com aquele dinheiro, pagavam uma parte do meu cunhado e com o restante eles conseguiam liquidar o açougue, o armazém, a madeireira, funcionário atrasado. Então, era uma saída. E isso começou a ficar vicioso. Porque um dizia para o outro, olha, você não indo bem, chama o Nhô Belarmino, que ele desenterra teu circo de lá. Até hoje o pessoal de circo tem um pavor tremendo de tempestade. Eu sei porque nós temos várias famílias, amigas nossas, que eles dão um trovão, alguma coisa, eles se apavoram, porque o maior pavor deles é o temporal, porque rasga a lona e tal, é recuperar uma lona que custa muito caro. O Belarmino e Gabriela levantaram muitos circos, conseguiram colocar na trilha para o pessoal sair da cidade, pagando suas dívidas, e ainda já prometiam de fazer a inauguração quando fossem aberta na nova cidade, ir lá para abrir, fazer. E fora, porque na época também era muito comum a tuberculose, porque alguns artistas, o pessoal mais do trabalho pesado, do circo, às vezes dormiam atrás do palco, às vezes embaixo do palco, e a tuberculose era uma coisa quase que comum. E eles arranjaram centenas de leitos, eles especialmente iam buscar os doentes, traziam para o hospital. Então eu fico pensando nisso, puxa, como deve estar fazendo muita falta, não só para o público, mas para esse pessoal. E se você pensar bem, diminuiu bastante o número de circos, talvez seja porque já não existe mais a dupla Belarmino e Gabriela para poder salvar. O nome do Belarmino é Salvador, né? Então eu acho que ninguém recebe um nome por acaso. Meus queridos irmãos artistas e todos que estão me ouvindo, é com o peito ferido da dor que eu estou sentindo. Vou falar de uma pessoa que teve um passado lindo. Grande cantor sertanejo, a sua voz era um sino. O Brasil todo conhece e jamais alguém esquece do saudoso Belarmino. Na sua grande carreira ele foi sensacional. No Brasil de sul a norte, do interior à capital. Quantos artistas amadores ele fez profissional. Pra ajudar os seus colegas, o seu esforço foi total. Na escada do sucesso, subiu fazendo progresso, até o último degrau. Seu sucesso valioso ficará pra eternidade. Cada vez que a gente escuta, a gente chora de saudade. Gente humilde do sertão e da alta sociedade. No lugar que ele passou, deixou laços de amizade. Entre tantas melodias, o Brasil todo aprecia as mocinhas da cidade. Rainha do sertanejo, vai minha homenagem a ela. Dona Júlia, sua esposa, sua querida donzela, aquela que um certo dia se casaram na capela. Grande dupla sertaneja que pra mim foi a mais bela. Foi um sucesso de glória, o nome ficou na história. Belarmino e Gabriela.
alegar, todo mundo. Vamos lá. Agora eu vou dançar no shot que você me convidou. Agora eu vou dançar no shot que você me convidou. Você me disse que eu deixasse de tolice e que eu ia me divertisse, a vida ter mais valor. Fiquei pensando, fiquei mesmo imaginando que a gente de vez em quando tem que esquecer a dor. Fiquei pensando, fiquei mesmo imaginando que a gente de vez em quando deve esquecer a dor. Agora eu vou dançar no shot que você me convidou. Agora eu vou dançar no shot que você me convidou. No shot que você me convidou. Agora eu vou dançar no shot que você me convidou. Você me disse que eu deixasse de tolice e que eu me divertisse pra vida ter mais valor. Fiquei pensando, fiquei mesmo imaginando que a gente de vez em quando deve esquecer a dor. Fiquei pensando, fiquei mesmo imaginando que a gente de vez em quando deve esquecer a dor. Agora eu vou dançar no shot que você me convidou. Agora eu vou dançar no shot que você me convidou. Bom, eu, Belarmino e a Gabriela, para a música caipira, a gente falando da música caipira em termos de Brasil. E o Belarmino e Gabriela são referências. É um nome muito forte dentro da música caipira no cenário nacional. A gente fala em O Belarmino e a Gabriela Curitiba, lembra Paraná, mas a verdade é o Brasil todo, porque o Brasil todo cantou as músicas de Belarmino e Gabriela. Fizeram uma obra maravilhosa, gravaram muitos discos, 16 discos de 78 rotações, 11 vinis, né? Quando das gravações do Cidade da Gente, né, foi bastante documentada assim, a presença dele no estúdio, da Dona Júlia e do seu Salvador no estúdio, né? E o ambiente assim, muito bom, foi uma gravação muito legal, muito assim, de alto astral, né? Foi amplamente documentada. Até tem uma foto que saiu ele, a Dona Júlia, o Ivan, eu, o Vitor e o Leminski. O Leminski falou que fez uma entrevista tão boa com ele, tão boa que ele ficou encantado, né? E o Leminski, quando veio a falecer o seu Salvador em 84, nós nos encontramos lá, né? E o Leminski falou, nós vamos fazer uma canção para ele. Eu falei, vamos, pode escrever que eu também estou afim, né? Eu acho que merece, né? E o Leminski escreveu, né? Assim, graças Graciano, graças pelaquela noite no circo, quando ouvi você cantar e descobri que eu tinha um coração, né? E o Leminski me contou que realmente, o Leminski, quando menino ia assistir o Belarmino no circo, né? Que ele ficava encantado, assim, que tocava, né? Mas o interessante é que eu tive, sob um aspecto, a honra, o prazer, e sob outro aspecto também a tristeza de assistir o último show do Belarmino. Jurandir Ambonati era o diretor artístico da B2, e nós resolvemos fazer uma série de shows no aniversário da rádio. Um dos shows era só com grandes nomes da música sertaneja. Belarmino já estava doente. Então nós queríamos fazer uma homenagem a ele e à Dona Gabriela. E a Dona Gabriela disse, não, até pode fazer bem para ele, porque reanima. E o interessante disso tudo é que lá chegando foi aquela surpresa geral, porque eles tinham
o povo tinha adoração por eles. Quando ele chegou de cadeirinha de roda e foi ao palco, em cadeirinha de roda, foi levado ao palco e lá ele já estava com dificuldade de falar. Mas mesmo assim, vendo aquele público aplaudindo, aquilo levou um ânimo para ele, e ele resolveu cantar. Cantar o quê? As mocinhas da cidade, que o povo pedia, né? E ele começou a cantar, mas o povo não deixou que ele tivesse qualquer problema, porque o povo cantou junto. Toda aquela gente que estava naquele auditório, foi lá no ginásio do Atlético, já foi demolido, hoje é a Arena da Baixada, mas foi uma coisa tão emocionante, e ele conseguiu, né? Foi aquele aplauso, aquela consagração, que olha, depois me disseram que quando estavam em casa de volta, ele disse, olha, no que eu melhore vamos começar a fazer outros shows, mas lamentavelmente já não deu mais, né? A doença já estava evoluindo mais e ele não conseguiu mais. Então eu vi a última vez que ele esteve em público assim com o povo lá sendo aplaudido, merecendo aquela ovação extraordinária, e vou lhe contar, muita gente chorou naquilo, eu inclusive. Mocinhas da cidade são bonitas e dançam bem. As mocinhas da cidade são bonitas e dançam bem. Eu dancei uma vez com uma moreninha e já fiquei querendo bem. Dancei uma vez com uma moreninha e já fiquei querendo bem. Já vai entrando e a saudade vem atrás. E o sol já vai entrando e a saudade vem atrás. Vou buscar aquela linda moreninha para mim viver em paz. Vou buscar aquela linda moreninha para mim viver em paz. Casa da morena, pedi água pra beber. Fui na casa da morena, pedi água pra beber. Não é sede, não é nada, moreninha, eu vim aqui só pra te ver. Não é sede, não é nada, moreninha, eu vim aqui só pra lhe ver. Embora seu pai não queira que eu me case com você, mas ele quer. Embora o seu pai não queira que eu me case com você, mas depois de nós casados, moreninha, ele vai me compreender. Mas depois de nós casados, moreninha, ele vai me compreender. Seu pai não queira que eu me case com você. Embora seu pai não queira que eu me case com você, mas depois de nós casados, moreninha, ele vai me compreender. Mas depois de nós casados, moreninha, ele vai me compreender.
Quando ouvi você cantar e descobri que eu tinha um coração. Graças, Graciano, graças por uma noite de luar e harmonia, um lar de serenata, quando virou mocinha da cidade, a que ontem era menina. Graças, Graciano, pela lua, pelo sol, pelo sobrus, pelo boa noite das casas luz, pela festa, pela vida fora. Graças, Graciano, pela Gabriela, pelo Belarmino. Era uma vez um menino que amava uma menina que um dia casou com ela. Graças por aquela noite no circo, quando ouvi você cantar e descobri que eu tinha um coração. Quando ouvi você cantar e descobri que eu tinha um coração. Galho seco vi pousar um passarinho, aos seus filhinhos vem cantar uma canção. Um vagabundo que andava sempre em festa, corre depressa, vem armar um alçapão. O passarinho descuidado vem baixando para pegar aquele alpiste que é o seu pão. E vem descendo tão alegre, tão contente, mas de repente solta um grito na prisão. E o vagabundo solta então uma gargalhada, apaixonada, sem ter pena. E o pobre passarinho prisioneiro no seu fuleiro nunca mais torna a cantar. Quando amanhece ele fica muito aflito, ouvindo os gritos dos seus filhos muito além. Quer sair, mas as paredes lhe segura. Oh, que amargura para um coração de mãe. Vai se batendo na gaiola como um louco, vai pouco a pouco, vai ficando despenado. Quebra as asas, deixa o peito em ferida, quase sem vida, cai no chão ensanguentado. Quase sem vida, ainda diz o passarinho: vem assassino dos meus filhos me soltar. Que Deus me deu por casa a floresta, que sempre em festa eu tinha o céu para voar. Adeus, filhinhos, minha vida pouco resta. Adeus, floresta, onde aprendi a cantar. Aquele monstro que roubou minha alegria, talvez um dia ele não torne a gargalhar. E o vagabundo corre então abrir a porta, mas ela morta não pôde voar. E o pobre
passarinho prisioneiro no seu puleiro nunca mais torna a cantar. Alô, alô, meus compadres, alô, alô, minhas comadres. Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez para mais uma apresentação do programa Belarmino e Gabriela. E agora, minha gente? Vai dar hora certa? Vou dar a hora certa. Vai, então fala. Atenção para a hora certa. Uia lá. Vá comprar relógio que não vou dar, não. Meus compadres e minhas comadres, olha, o boa tardão e o... abração, Donhô Belarmino. Oi, minha gente, aqui está também o boa noitão e o abração da Inha Gabriela. Até me deu fome.